Bem-vindo ao Mundo Sem Fronteiras. No nosso canal, embarcamos juntos em uma jornada emocionante para explorar, aprender e conectar culturas ao redor do mundo. Prepare-se para descobrir lugares incríveis, experiências únicas e histórias fascinantes. Inscreva-se agora para fazer parte dessa comunidade global. Juntos, vamos quebrar barreiras e explorar um mundo sem limites. Thomas Jefferson, pai fundador, autor da Declaração de Independência e terceiro presidente dos Estados Unidos entre 1801 e 1809, é um dos personagens mais decisivos, influentes e controversos na história do país. Ele é um ícone do republicanismo, democracia e liberdade individual, aclamado como arquiteto da Revolução Americana e da democracia participativa, além de uma figura centrada na promoção da erudição e ciência. No entanto, o homem também teve seu lado escuro, sendo especialmente marcado por seus vínculos com a escravidão e suas relações com uma escrava que engravidou pelo menos 7 vezes, resultando em pelo menos 6 filhos não reconhecidos. Qual é a verdade sobre o lado escuro de Jefferson? São verdadeiras as acusações que o apresentam como explorador de trabalho infantil, propagador de notícias falsas contra seus adversários eleitorais, tanto no geral quanto sexualmente como escravocrata, entre outras atitudes éticas questionáveis. Fique conosco para conhecer a vida de Thomas Jefferson, uma figura que influenciou profundamente a história americana. Antes de mergulharmos fundo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com nossas atualizações. 21 segredos jamais revelados de Thomas Jefferson. Primeiro, dirigiu uma plantação de escravos em Monticello, Virgínia, com cerca de 130 pessoas escravizadas. Jefferson era um plantador de sucesso, mas sua riqueza estava intrinsecamente ligada à instituição da escravidão. A plantação em Monticello operava com mão de obra escrava, destacando a contradição entre seus ideais democráticos e sua prática pessoal. Segundo, teve intimidade com a adolescente Sally Hemings, resultando em pelo menos 6 filhos não reconhecidos. O relacionamento com Sally Hemings, uma escrava de 14 anos, é uma mancha na reputação de Jefferson. Suas relações resultaram em filhos, mas ele nunca os reconheceu publicamente, evidenciando a discrepância entre sua vida privada e a imagem pública. Terceiro, embaraçou repetidamente Sally Hemings, demonstrando um comportamento sexualmente questionável. A persistência nas relações com Hemings, apesar da diferença de status e idade, levanta questões éticas e morais sobre o comportamento de Jefferson, especialmente à luz das normas da época. Quarto, inaugurou campanhas de difamação política durante as eleições de 1800. Durante a eleição de 1800, Jefferson esteve envolvido em campanhas difamatórias, lançando ataques pessoais contra adversários políticos, questionando a moralidade de seus oponentes. Quinta, foi o primeiro a vencer a presidência com uma campanha de notícias falsas. Jefferson foi pioneiro no uso de notícias falsas como tática política, influenciando a opinião pública e minando a reputação de seus oponentes, um método que hoje seria altamente condenado. Sexto, chamou afro-americanos de orangotangos em 1769. Registros indicam que Jefferson usou linguagem desumanizadora ao se referir aos afro-americanos, comparando-os a orangotangos, revelando atitudes racistas que contradizem seus princípios democráticos. Sétimo, suas políticas econômicas quase desencadearam uma depressão durante seu segundo mandato. Embora tenha tido conquistas notáveis, como a expansão territorial, suas políticas econômicas contribuíram para uma crise econômica, quase desencadeando uma depressão durante seu segundo mandato. Oitavo, odiava o Reino Unido, mas estava endividado com bancos britânicos. Apesar de seu ódio declarado ao Reino Unido, Jefferson estava financeiramente ligado a bancos britânicos, revelando uma contradição entre suas posições políticas e sua dependência econômica. Nono, odiava a Inglaterra e acusava George Washington de anglofilia. Jefferson expressava desdém pela Inglaterra e acusava George Washington de ser excessivamente favorável aos britânicos, levando a tensões entre os dois líderes. Décimo, suas políticas econômicas levaram a um declínio significativo nas exportações dos Estados Unidos. As políticas econômicas de Jefferson tiveram implicações negativas, contribuindo para um declínio nas exportações dos Estados Unidos e afetando a economia nacional. 11º, foi um expansionista agressivo, desconsiderando os direitos dos povos indígenas. Jefferson, apesar de seus ideais de liberdade, estava envolvido em uma expansão territorial agressiva, desconsiderando os direitos e terras dos povos indígenas, contribuindo para a narrativa de deslocamento e injustiça. 12º,
defendeu a ideia de que os nativos americanos deveriam adotar a cultura europeia. Sua visão de assimilação forçada dos nativos americanos à cultura europeia reflete uma atitude paternalista e etnocêntrica, ignorando a riqueza das culturas indígenas. 13º, promoveu o embargo de 1807, prejudicando severamente a economia americana. A política de embargo adotada por Jefferson, destinada a proteger os interesses americanos, resultou em danos significativos à economia do país, prejudicando agricultores e comerciantes. 14º, ignorou as preocupações sobre a constitucionalidade da compra da Louisiana. Ao adquirir a Louisiana, Jefferson tomou uma ação questionável quanto à constitucionalidade, ignorando suas próprias crenças estritas na interpretação da Constituição. 15º, usou o poder presidencial para expandir significativamente o território dos Estados Unidos. Embora tenha expandido os territórios americanos, Jefferson utilizou extensivamente o poder presidencial para alcançar isso, questionando suas próprias convicções antifederalistas. 16º, sua visão utópica da agricultura sustentável não era prática na realidade. Apesar de suas ideias utópicas sobre uma sociedade agrícola sustentável, na prática, Jefferson enfrentou desafios e contradições na implementação de tais concepções. 17º, falhou na proteção dos interesses marítimos americanos contra ataques estrangeiros. Durante seu mandato, os interesses marítimos americanos foram alvo de ataques estrangeiros sem uma resposta eficaz, questionando sua capacidade de proteger os interesses nacionais. 18º, apesar de seu desejo de paz, envolveu-se em conflitos militares externos. Jefferson, embora buscasse uma política externa pacífica, foi envolvido em conflitos militares externos, como a incursão na costa norte-africana durante a Primeira Guerra Berbere. 19º, promoveu a ideia de nulificação, questionando a unidade nacional. Sua defesa da ideia de nulificação, que permitiria a um Estado anular uma lei federal, questiona seus princípios de unidade nacional e governo forte. 20º, ignorou os problemas sociais ligados à escravidão para evitar confrontos políticos. Por razões políticas, Jefferson evitou abordar os problemas sociais e morais associados à escravidão, optando por manter a estabilidade política em detrimento da justiça social. 21º, sua visão limitada sobre a igualdade excluía mulheres e africanos. Apesar de suas palavras sobre igualdade, a visão de Jefferson sobre igualdade era limitada, excluindo mulheres e africanos de sua concepção de uma sociedade democrática. Obrigado por nos assistir. Até a próxima. Não se esqueça de apoiar nosso canal curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho, para não perder nenhuma notificação.